Você está na live que conta tudo sobre tabelionato de notas. Eu sou a professora Itabelian Eliane Blasquezi e trago aqui para vocês temas vinculados ao tabelionato de notas. Aqui você vai trocar ideias e ter informações sobre os atos e as funções que são realizadas em um cartório. Vem comigo! Já chama os amigos que têm interesse, curta e compartilhe a nossa live e vamos lá conversar sobre essa temática. Você pode verificar vídeos, lives e outras informações no meu Instagram, no YouTube e no Facebook. Também você pode acessar a minha bio e lá tem o link para um e-book gratuito sobre tabelionato de notas, onde você vai ter noções sobre o que se faz e as funções desempenhadas. Baixe o e-book, tenho certeza que você vai adorar. Vem comigo então para tratarmos desses temas. Nas minhas redes sociais, eu deixo caixinhas de perguntas onde vocês podem tirar as suas dúvidas e eu respondo durante as nossas lives. Então não perde, me acompanha pelas redes sociais e você vai ter muita informação sobre cartórios, principalmente para quem tem curiosidade, para quem está estudando para concurso ou até mesmo buscando uma capacitação para fazer parte integrante do quadro de um tabelionato de notas. Então, vem com a Prof. Blasquezi. Tenho certeza que você vai se capacitar, vai ter as informações que busca e vai também poder dar as informações para quem lhe perguntar, já que você vai dizer assim: eu sigo a Prof. Blasquezi, que é tabeliã, e eu sei tudo sobre cartório de notas. Tá bem? Nosso tema desta semana é as funções nos tabelionatos de notas. Dentre as várias funções que um tabelionato de notas possibilita, e eu já venho tratando em outras lives que estão acessíveis aí para vocês nas minhas redes sociais, das várias funções que se exerce em um tabelionato de notas. Dentre essas funções, eu listei até agora 23 possíveis e o pessoal, os meus seguidores, seguidamente me trazem outras possibilidades. Mas dentre essas, as que vocês podem capacitar-se, mesmo que talvez não tenham nem ideia de que é possível encontrar esses funcionários em um tabelionato de notas. E hoje nós vamos falar de 3 funções, que é a função desempenhada pelo RH, desempenhada por arquivista e por técnico em informática. Então já vai aí compartilhando essa live com quem tem interesse ou quem pode até mesmo capacitar-se e deixar no seu currículo para exercer uma dessas atividades em um tabelionato de notas. Ok? Vamos lá? Quando nós falamos do setor do RH, de recursos humanos, até há pouco tempo se imaginava que este setor ele servia para fazer a introdução ou a demissão de um funcionário no quadro de uma empresa e especificamente aqui em um tabelionato. Então essa admissão feita pelo setor de RH e depois a demissão. Então a pessoa ela já trazia íncita essa ideia de que se ela tivesse que comparecer era para entrar ou para sair de um tabelionato ou de uma empresa. Hoje em dia, o setor de recursos humanos faz a gestão do pessoal e também faz
em muitas situações, a capacitação dessas pessoas para integrarem um quadro de uma empresa. É um setor já bastante utilizado, especializado, em que em serventias maiores há um funcionário ou mais de um funcionário que faz todo este meio campo. Em outras situações, esta função ou este profissional, ele é contratado, terceirizado para fazer aquelas atividades específicas e pontuais que são necessárias quando o tabelião assim o precisa. Então, você já imaginava isso? Então, quando se tem uma série de pessoas, um grande número de pessoas em um mesmo ambiente de trabalho, esse é um setor muito importante para fazer a harmonização, a gestão desse ambiente e dessas pessoas em um cartório. Outra função que em um tabelionato ela é imprescindível e que nem sempre ela é desempenhada por uma pessoa específica, ou seja, muitas vezes essa função ela está agregada com outras funções que um funcionário vai desempenhar, mas que conforme o volume de trabalho é necessário um funcionário específico para isto, é o arquivista. O trabalho em um tabelionato, ele é bastante burocrático, há muitas situações em que as documentações são arquivadas e esse arquivamento, ele é feito de um modo bastante específico. Quer dizer, nós precisamos manter em dia e à mão na possibilidade de que essa documentação seja de pronto requerida, tanto em uma inspeção quanto por aqueles que fazem uso do nosso trabalho, e esses documentos então têm que estar à mão, eles têm que estar perfeitamente identificáveis e localizáveis, e digo para vocês que isso nem sempre é tão simples como parece. É preciso então se ter um funcionário que seja capacitado para fazer a guarda e fazer o controle do arquivamento dessa documentação. Dependendo então do tamanho da serventia, é necessário ter um funcionário específico para essa função, às vezes mais de um, porque vejam a situação quando se lavra, por exemplo, uma escritura pública. E escrituras públicas nós temos de várias espécies, mas a mais comum em um tabelionato de notas é a escritura pública de compra e venda. Para que essa escritura de compra e venda ela se perfectibilize e quando eu entregar a via do meu cliente, eu tenha o arquivamento daquilo que a lei me obriga a guardar, eu preciso ter pastas e livros específicos. E o que eu vou arquivar, o que eu preciso guardar? Além de fazer esse arquivamento de forma digital, nós ainda temos, pelas nossas normativas, a obrigatoriedade de mantê-los em forma material, quer dizer, em papel. E aí eu vou arquivar cópia dos documentos pessoais, das certidões apresentadas, das guias de ITBI, do pagamento das guias de ITBI, quer dizer, aquele comprovante, aquele recibo. Além disso, nós vamos emitir as negativas, as certidões negativas de indisponibilidade, que ali ficarão arquivadas também, e posteriormente nós vamos emitir a DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias, e tudo isso fica arquivado no tabelionato de notas. Além disso, se por um acaso alguém for representado por uma procuração, por um procurador, a procuração pública também será arquivada no tabelionato de notas. Imaginemos que essa
uma dessas pessoas que estão transacionando naquela escritura seja uma pessoa jurídica. Eu preciso arquivar nas minhas notas, em um livro específico, também os atos constitutivos. E aí vocês vejam, é uma infinidade de documentos e é uma infinidade de escrituras que se lavra durante o dia. Dependendo do volume de trabalho no tabelionato, nem sempre um funcionário consegue desempenhar, além das outras funções, a função de arquivista. E esta função, ela é uma função especializada porque a pessoa que vai fazer isso tem que saber o que está fazendo. Imaginem que, num volume grande de trabalho, uma pessoa arquive errado um documento. Para se achar depois esse documento, eu digo para vocês por experiência própria, é bastante complicado. E claro que acontece quando nós tratamos, né, de seres humanos desempenhando uma determinada atividade. Eu já perdi documentos também e que eu arquivei de forma equivocada e que no momento que eu precisei eu tive que fazer busca em muitos arquivos até achar. Então, é sim uma função muito importante dentro de um tabelionato de notas e muitas vezes se precisa de um funcionário específico, um funcionário que desempenhe somente essa função. Você sabia disso? Olha só. E a nossa outra função que nós vamos conversar hoje é a função do técnico de informática. Hoje em dia não se faz mais nada, e digo para vocês, nada mesmo em um tabelionato, em um cartório, assim como na maioria dos setores das nossas vidas que não esteja vinculada à informática. Quando se tem essa obrigatoriedade de ter, porque já não é mais uma opção, como foi há um tempo atrás, de se fazer os atos ou por escrito, que eu já contei para vocês, dos livros que nós temos ainda arquivados no tabelionato, que são manuscritos. Nós temos livros datilografados e era uma opção até um tempo atrás de se datilografar ou de se fazer através do sistema de informática, digitar e imprimir. Hoje não é mais uma possibilidade, não é mais uma opção e nós precisamos que todos os computadores, todo o sistema funcione de forma harmônica. Como a nossa especialidade não é, ou na maioria das pessoas não é em informática, quer dizer, nós sabemos utilizar um computador, como esse meu que vocês estão vendo atrás, sabemos utilizar o nosso celular, mas caso algum deles não se comunique ou nós precisemos que um desses equipamentos, um desses sistemas funcione, nós precisamos chamar um técnico em informática. Esse é, sem dúvida, um dos profissionais que são imprescindíveis. Quem já não passou um perrengue aí na hora em que precisa realizar um trabalho e parece que a hora que a gente mais precisa é que dá um problema e não se consegue fazer funcionar. Dá aquele pânico, dá aquela sensação de impotência e realmente nada funciona. No tabelionato de notas, se a rede não funcionar, por exemplo, a rede que interliga os computadores, né? Eu, por exemplo, eu tenho 9 computadores interligados aqui, mais o meu computador central, que é o servidor e mais um replicador, e se dá qualquer probleminha em um deles ou numa impressora, eu não consigo realizar o trabalho e o cliente fica aí esperando. E isso não é diferente em nenhum setor, em nenhum local de trabalho hoje em dia, não é mesmo? Então, por isso, nós precisamos de um técnico de informática. E esse é um profissional que, quando se tem um volume grande, um tabelionato, uma serventia maior, que se precisa estar ali toda hora fazendo esses ajustes, é um funcionário permanente.
no tabelionato. Muitas vezes esse profissional é terceirizado e é chamado a hora que se necessita, mas cada dia mais é aquele funcionário de carteira assinada ou aquele estagiário, então, que vai estar ali para aprender e também para fazer a manutenção desses sistemas. Vocês vejam que não é algo tão simples quando se chega para fazer um reconhecimento de firma, para se encaminhar uma escritura em um tabelionato de notas, que nós vemos ali o atendente, vemos muitas vezes o tabelião que está fazendo o atendimento direto também ao público ou para dar aquele encaminhamento mais especializado, mas por trás disso tem toda uma equipe que trabalha para que tudo chegue ao cliente redondinho e que tudo funcione da forma que tem que funcionar. Vocês já sabiam disso? Muitas coisas, muitas situações dessa, tenho certeza que são novidades para algumas pessoas. Muitas vezes a gente enxerga ali, né, somente aquele profissional que dá aquele atendimento mais direto, mais específico, e nós não imaginamos que existe então toda uma estrutura que precisa funcionar para que esse serviço seja prestado com qualidade e com excelência. Quem quer se capacitar para trabalhar no tabelionato, como eu digo sempre para vocês, não precisa ser somente aquele que faz o curso de Direito, que é bacharel em Direito ou que está cursando uma faculdade. Muitas vezes, quem tem uma formação técnica e uma formação mais específica tem um lugarzinho garantido em uma serventia. Quer saber mais? Me acompanhe pelas redes sociais. Eu estou fazendo postagens diárias, estou com as lives trazendo essas informações para vocês e lá na minha bio tem o link em que você vai baixar gratuitamente um e-book que vai trazer noções sobre tabelionato de notas e sobre as funções desempenhadas. Tenho certeza que vai ser muito, muito útil para vocês. Conta aí para os amigos de vocês, vem comigo, te espero nas próximas lives. Um beijo da Prof.